Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 20º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 20. Uma noite sentei-me no laboratório. O sol se pôs e a lua subia do mar. Não havia luz o suficiente para executar minha tarefa, então fiquei ocioso e fiz uma pausa para considerar se devia deixar o trabalho para a calada da noite ou se apressava à conclusão, dedicando atenção ininterrupta a ele. Enquanto descansava, uma série de reflexões me ocorreu, o que me levou a considerar os efeitos do que eu estava fazendo. 3 anos antes, eu estava envolvido do mesmo modo. Tinha criado um demônio, cuja barbaridade incomparável havia devastado meu coração, enchendo-o para sempre com os mais amargos remorsos. Agora eu estava a ponto de formar outro ser, de cujas disposições eu era igualmente ignorante. Ela poderia se tornar 10.000 vezes mais maligna do que meu companheiro, e deleitar-se por si mesma com assassinatos e desgraças. Ele jurou deixar a proximidade do homem e se esconder nos desertos, mas ela não. Ela, com total probabilidade, deveria se tornar um animal perante o racional. Poderia se recusar a cumprir um pacto feito antes da sua criação. Eles, inclusive, poderiam se odiar um ao outro. A criatura que já vivia detestava sua própria deformidade. Será que não poderia conceber repugnância ainda maior por si, enquanto a forma feminina chegasse diante de seus olhos? Ela também poderia voltar-se com desgosto contra ele, e por causa da superior beleza do homem poderia abandoná-lo, e ele voltaria a ficar sozinho, exasperado pela nova provocação de ser abandonado por alguém da sua própria espécie. Mesmo que saíssem da Europa para habitar em áreas desertas do Novo Mundo, contudo, um dos primeiros resultados daquelas simpatias pelas quais o demônio tinha sede seriam as crianças, e uma raça de demônios seria propagada sobre a Terra, o que poderia colocar a própria existência da espécie humana em condição precária e cheia de terror. Teria eu o direito, para o meu próprio benefício, de infligir essa maldição sobre as gerações eternas? Antes, eu já havia sido induzido pelos sofismas do ser que criara, e foi nocauteado por suas diabólicas ameaças. Mas agora, pela primeira vez, a maldade da minha promessa me assolava. Eu estremeci ao pensar que as gerações futuras poderiam me amaldiçoar com sua praga, como alguém cujo egoísmo não hesitaria em comprar sua própria paz pelo preço que talvez da existência de toda a raça humana. Tremi e meu coração desfaleceu dentro de mim, quando ao olhar para cima vi a luz do luar, o demônio na janela. Um sorriso medonho enrugava seus lábios, enquanto ele olhava para mim, sentado para realizar a tarefa que ele havia me atribuído. Sim, ele tinha me seguido nas minhas viagens. Vagava pelas florestas, escondia-se em cavernas ou se refugiava entre brejos e desertos. E agora vinha acompanhar o meu progresso e reivindicar o cumprimento da minha promessa. Quando olhei para ele, seu semblante expressava malícia e traição em sua máxima dimensão. Pensei, com um sentimento de loucura, na minha promessa de criar outro como ele. Tremendo de paixão, despedacei a coisa na qual estava empenhado. O desgraçado me viu destruir a criatura de cuja futura existência ele dependia para ter felicidade, e com um uivo diabólico de desespero e vingança, retirou-se. Saí da sala, tranquei a porta e fiz o voto solene em meu coração de jamais retomar aqueles trabalhos. Depois, com passos trêmulos, busquei meus próprios aposentos. Estava sozinho, não havia ninguém por perto para dissipar minhas tristezas e me consolar pela opressão repugnante dos devaneios mais terríveis. Várias horas passaram. Permaneci perto da janela olhando para o mar. O ar estava quase imóvel, com ventos abafados, e toda a natureza repousava sob os olhos da lua tranquila. Só alguns barcos de pesca remexiam a água, e de vez em quando uma brisa suave trazia o som de vozes, quando os pescadores chamavam uns aos outros. Eu sentia o silêncio, embora não tivesse consciência de sua extrema profundidade, até que os meus ouvidos de repente capturaram o ruído de remadas perto da costa,
e uma pessoa desembarcou perto de minha casa. Poucos minutos depois, escutei o rangido de minha porta, como se alguém tentasse abri-la suavemente. Tremi da cabeça aos pés. Tive o pressentimento de quem era e quis despertar um dos camponeses que moravam num chalé não muito distante do meu, mas fui dominado pela sensação de desamparo, tantas vezes sentida em sonhos aterradores, quando tentava em vão fugir de algum perigo iminente, e fiquei enraizado ao local. Logo ouvi o som de passos movendo-se no corredor. A porta se abriu e o desgraçado a quem eu temia apareceu. Fechando a porta, ele se aproximou de mim e disse com voz rouca: Você destruiu a obra que começou. O que pretende? Como se atreve a quebrar sua promessa? Eu resisti ao cansaço e à miséria. Deixei a Suíça com você. Rastejei ao longo das margens do Reno, entre ilhas graciosas e sobre os cumes das colinas. Morei vários meses nas charnecas da Inglaterra e nas áreas desérticas da Escócia. Suportei fadiga incalculáveis, frio e fome. Como ousa destruir as minhas esperanças? Vá embora. Quebrei minha promessa. Jamais criarei outra criatura semelhante a você, igual em deformidade e iniquidade. Escravo, argumentei antes com você, mas você se mostrou indigno de minha condescendência. Lembre-se de que tenho poderes. Você se considera um desgraçado, mas posso torná-lo tão miserável que a luz do dia lhe será odiosa. Você é meu criador, mas eu sou seu mestre. Obedeça. A hora da minha indecisão já passou, e a época do seu poder chegou. Suas ameaças não vão me levar a cometer um ato de maldade. Muito pelo contrário, elas confirmam a minha determinação de não criar para você uma companheira de vício. Será que devo, a sangue frio, lançar sobre a terra um demônio cujo deleite está na morte e na desgraça? Vá embora, estou decidido. Suas palavras somente hão de exasperar a minha raiva. Todo homem, ele chamou, deve encontrar uma esposa para o seu coração. Toda fera tem sua companheira. E eu, fico sozinho? Tive sentimentos de afeto que foram apagados com repulsa e desprezo. Homem, você pode odiar, mas tome cuidado. Suas horas passarão em pavor e aflição, e logo o raio cairá, arrebatando de você a sua felicidade para sempre. Você deve ser feliz, enquanto me arrasto na intensidade de minha desgraça. Você pode destruir as minhas outras paixões, mas a vingança permanecerá. A vingança, doravante, mais cara que a luz ou o alimento. Posso até morrer, mas antes você, meu tirano e atormentador, haverá de amaldiçoar o sol que contempla a sua miséria. Cuidado, pois sou destemido e, portanto, poderoso. Vou vigiá-lo com a cobiça de uma cobra, para poder picá-lo com a minha peçonha. Homem, você há de se arrepender das injúrias que infligiu. Fora, diabo! Não envenene o ar com esses sons de malícia. Já declarei minha resolução a você. Não sou covarde para me dobrar às palavras. Deixe-me. Minha decisão é inexorável. Está bem, eu vou, mas lembre-se, estarei com você na sua noite de núpcias. Comecei a avançar e exclamei: Bandido, antes de assinar minha sentença de morte, certifique-se de que está seguro. Eu o teria agarrado, mas ele me evitou e saiu da casa precipitadamente. Em instantes eu o vi em seu barco, que disparou pelas águas com a rapidez de uma flecha, e logo se perdeu no meio das ondas. Tudo ficou novamente em silêncio, mas as palavras dele ecoavam em meus ouvidos. Eu ardia em raiva para perseguir o assassino da minha paz e precipitá-lo no oceano. Perturbado, caminhava para cima e para baixo apressadamente em meu quarto, enquanto minha imaginação repelia mil imagens que me atormentavam e me picavam. Por que não o segui para entrar em luta mortal com ele? Mas eu o forcei a partir, e ele dirigiu seu rumo para a terra firme. Estremecia ao pensar quem seria a próxima vítima sacrificada por sua insaciável sede de vingança. E então pensei novamente em suas palavras: Estarei com você na sua noite de núpcias. Esse era então o período fixado para o cumprimento do meu destino.
Nessa hora eu deveria morrer e imediatamente satisfazer e extinguir sua malícia. A perspectiva não me fazia sentir medo. Contudo, quando pensei na minha querida Elizabeth, em suas lágrimas e seu sofrimento infinito, quando vi seu amado tão barbaramente arrancado dela, as primeiras lágrimas que eu derramava em muitos meses escorreram de meus olhos, e resolvi não cair perante meu inimigo sem uma luta feroz. A noite foi embora, e o sol se levantou do oceano. Meus sentimentos se tornaram mais calmos, se é que pode haver calmaria quando a violência raivosa mergulha no desespero profundo. Saí de casa, palco da medonha discórdia da noite anterior, e andei pela praia, à beira-mar, que eu quase cheguei a considerar como uma barreira intransponível entre mim e os meus companheiros. Não, um desejo assim deveria provar a realidade roubada de mim. Quis passar a vida sobre aquele rochedo árido, entediado, é verdade, mas resguardado de qualquer choque súbito de infelicidade. Se voltasse, haveria de ser sacrificado, ou veria aqueles que eu mais amava morrerem sobre as garras de um demônio que eu mesmo criara. Caminhei pela ilha com um espectro inquieto, separado de tudo o que amava e infeliz com a separação. Quando o meio-dia chegou e o sol estava a pino, deitei-me na grama. Fui dominado por um sono profundo. Fiquei acordado a noite anterior inteira. Meus nervos estavam agitados e meus olhos inflamados pela vigília e pela tristeza. O sono em que então me afundei me refrescou. Quando acordei, voltei a sentir como se pertencesse a uma raça de gente humana como eu. Comecei a refletir sobre o que havia acontecido com maior serenidade. Ainda assim, as palavras do demônio ecoavam em meus ouvidos com um lamento de morte. Elas pareciam um sonho, mas eram distintas e opressivas como a realidade. O sol já tinha descido bastante. Eu ainda estava sentado na praia, satisfazendo meu apetite que se tornara voraz, com um bolo de aveia. Foi quando vi um barco de pesca perto de mim. Um dos homens me trouxe um pacote, contendo cartas de Genebra e uma de Clerval, rogando-me que eu me juntasse a ele. Disse que estava gastando seu tempo inutilmente onde estava. Cartas que chegavam dos amigos que conhecera em Londres desejavam seu retorno, para concluírem as negociações sobre a empresa indiana. Ele não podia mais adiar sua partida, e como sua viagem para Londres poderia ter prosseguimento ainda mais cedo do que ele imaginava, com suas viagens mais longas para a Índia, ele me rogava aproveitar minha amizade com ele o máximo que fosse possível. Pediu-me, pois, que deixasse minha ilha solitária para reencontrá-lo, em Perth, de onde prosseguiríamos para o sul. Essa carta, de certo modo, me trouxe de volta à vida, e eu decidi deixar a ilha no prazo de 2 dias. No entanto, antes de partir, havia uma tarefa a realizar, a respeito do qual estremeci só de pensar. Tinha que arrumar os meus instrumentos químicos. Para isso, precisaria entrar na sala que havia sido o cenário de minha odiosa obra, e deveria lidar com os utensílios cuja visão me afligia. Na manhã seguinte, ao amanhecer, reuni coragem suficiente e destranquei a porta. Os restos da criatura semi-acabada que eu tinha destruído jaziam espalhados no chão. Quase senti como se tivesse destroçado a carne viva de um ser humano. Fiz uma pausa para me concentrar, então entrei na câmara. Com a mão trêmula, tirei os instrumentos da sala, mas refleti que não deveria abandonar os restos mortais de meu trabalho para excitar o horror e a suspeita dos camponeses. Coloquei-os num cesto junto com uma grande quantidade de pedras e guardei-os, decidido a jogá-los no mar naquela mesma noite. Nesse meio tempo, fiquei sentado na praia, ocupado com a limpeza e com a arrumação de meu aparato químico. Nenhuma transformação poderia ser mais completa do que a que ocorreu em meus sentimentos desde a noite da aparição do demônio. Eu já havia considerado a promessa feita a um desânimo sombrio como uma coisa que, sob quaisquer consequências, deveria ser cumprida. No entanto, sentia como se a película tivesse sido retirada de frente dos meus olhos, e eu, pela primeira vez, enxergasse claramente. A ideia de renovar as minhas atividades não me ocorreu por nenhum instante. A ameaça que eu escutara pesava sobre os meus pensamentos, mas não refletia nenhum ato voluntário meu que pudesse evitá-la.
Eu tinha decidido para mim mesmo que criar outro demônio, como o que eu tinha feito da primeira vez, seria um ato de egoísmo mais objeto e mais atroz. Assim, bani da mente todo pensamento que pudesse levar a uma conclusão diferente. Entre 2 e 3 horas da madrugada, a lua se levantou. Então coloquei o cesto a bordo de um pequeno bote e naveguei cerca de 6 quilômetros da costa. A cena era perfeitamente solitária. Alguns barcos voltavam para a terra, mas eu navegava longe deles. Sentia-me como se estivesse prestes a cometer um terrível crime e evitava com tremenda ansiedade qualquer encontro com as criaturas semelhantes a mim. Em determinado momento, o luar que antes era claro, de repente se espalhou por uma espessa nuvem. Aproveitei o instante de escuridão e joguei o cesto no mar. Ouvi o som borbulhante enquanto ele afundava, e então naveguei para longe do local. O céu ficou nublado, o ar era puro, embora estivesse esfriando por causa da brisa nordeste que soprava naquele momento. Isso me refrescou e me encheu de sensações tão agradáveis que resolvi prolongar a permanência na água. E assim, fixando o leme em posição reta, estiquei-me no fundo do barco. As nuvens escondiam a lua, tudo estava obscuro, e eu só ouvia o som do barco cortando as ondas com a quilha. O murmúrio me acalmou, e em instantes adormeci profundamente. Não sei quanto tempo fiquei nessa situação, mas quando acordei, descobri que o sol já tinha subido consideravelmente. O vento estava alto, e as ondas ameaçavam continuamente a segurança de meu pequeno bote. Descobri que o vento era nordeste e que eu deveria ter me afastado da costa onde estava embarcado. Tentei mudar o rumo, mas rapidamente descobri que se fizesse nova tentativa, o barco instantaneamente encheria de água. Em tal situação, meu único recurso seria avançar conforme o vento. Confesso que tive algumas sensações de terror. Não trazia nenhuma bússola comigo e era tão pouco familiarizado com a geografia dessa parte do mundo que o sol não serviria de nenhuma referência para mim. Eu poderia ser levado para o imenso Atlântico e sentir todas as torturas de fome ao ser engolido nas águas imensuráveis que rugiam e golpeavam ao meu redor. Já estava fora havia muitas horas e senti uma sede ardente me atormentar como um prelúdio dos meus outros sofrimentos. Olhei para o céu, coberto de nuvens que voavam na frente do vento, e só para serem substituídas por outras. Olhei para o mar. Aquele seria o meu túmulo. Pensei em Elizabeth, no meu pai e em Clevel, todos deixados para trás, e sobre os quais o monstro poderia satisfazer suas paixões sanguinárias e impiedosas. Essa ideia me fez mergulhar na revelação, tão desesperada quanto terrível, de que mesmo agora, quando a cena estava a ponto de se fechar diante de mim para sempre, eu estremecia ao refletir sobre ela. Algumas horas passaram assim, mas gradualmente, à medida que o sol declinava na direção do horizonte, o vento desfalecia numa brisa suave, e o mar deixava de quebrar as ondas, que deram lugar a uma forte ressaca. Sentia-me adoecido, quase incapaz de segurar o leme, quando de repente vi uma linha de terra alta rumo ao sul. Totalmente desgastado como estava, pela fadiga, pelo suspense terrível que suportei por várias horas, essa súbita certeza de vida correu para o meu coração como uma inundação de energia calorosa. Lágrimas brotaram de meus olhos. Quão mutáveis são os nossos sentimentos e quão estranho é esse apego amoroso que temos pela vida. Mesmo na desgraça extrema, construí outra vela com parte de minha roupa e ansiosamente orientei meu curso para a terra, que tinha aparência selvagem e rochosa. À medida que me aproximava, percebi facilmente os vestígios de cultivos. Vi navios perto da costa, e de repente achei-me transportado de volta à proximidade do homem civilizado. Segui com cuidado os contornos sinuosos da terra e saudei um campanário que finalmente avistei, surgindo por trás de um pequeno promontório. Como me encontrava em um estado de extrema debilidade, resolvi navegar diretamente para a cidade, como um lugar onde poderia mais facilmente obter alimento. Felizmente, levava algum dinheiro comigo. Quando virei o promontório, percebi uma pequena cidade bem arrumada e um bom porto, no qual entrei, o meu coração saltando de alegria em minha fuga inesperada. Enquanto estava ocupado em prender o barco e organizar as velas, várias pessoas acorreram ao local.
Todos pareciam muito surpresos com a minha aparência, mas em vez de me oferecer alguma ajuda, sussurravam com gestos em que em qualquer outro momento poderiam ser produzida em mim uma ligeira sensação de alarde. Sendo assim, simplesmente observei que eles falavam inglês e, portanto, dirigi-me a eles nessa língua. Meus bons amigos, eu disse, vocês fariam a gentileza de me dizer o nome dessa cidade? Poderiam me informar onde eu estou? Você saberá disso em breve, respondeu um homem com a voz rouca. Pode ser que tenha chegado a um lugar que não se mostrará muito a seu gosto, mas não será consultado quanto aos seus destinos. Prometo-lhe. Fiquei extremamente surpreso ao receber uma resposta tão rude de um estranho. Também fiquei desconcertado ao perceber o semblante franzido e zangado de seus companheiros. Por que responde de forma tão rude? Indaguei. Certamente não é um costume dos ingleses receberem estranhos com tanta falta de hospitalidade. Não sei qual é o costume dos ingleses, disse o homem, mas é um costume dos irlandeses odiarem os vilões. Enquanto esse estranho diálogo continuava, percebi que a multidão aumentava rapidamente. Seus rostos expressavam uma mistura de curiosidade e raiva, o que me incomodava e, em certa medida, me assustava. Perguntei o caminho para a pousada, mas ninguém respondeu. Então me movi para a frente, e um murmúrio percorreu a multidão, que me seguia e me cercava. Foi quando um homem mal encarado se aproximou, bateu no meu ombro e disse: Venha, senhor, siga-me até o Sr. Kirin, para prestar contas de si mesmo. Quem é o Sr. Kirin? Por que devo prestar contas de mim? Esse não é um país livre? Sim, senhor, livre o suficiente para gente honesta. O Sr. Kirin é o magistrado e o senhor deve dar conta da morte de um cavalheiro assassinado aqui ontem à noite. Essa resposta me assustou, mas logo me recuperei. Eu era inocente e isso poderia ser facilmente provado. Consequentemente, segui meu guia em silêncio. Fui conduzido a uma das melhores casas na cidade. Estava pronto para desabafar de fome e cansaço, mas estando cercado pela multidão, achei uma boa política despertar toda a minha força, para que nenhuma debilidade física pudesse ser interpretada como apreensão ou culpa consciente. Então eu jamais poderia esperar pela calamidade que em poucos instantes se abateria sobre mim e extinguiria em horror e desespero todo o medo da ignominia ou da morte. Tenho que parar aqui, pois vou precisar reunir todas as minhas forças para trazer à memória os assustadores acontecimentos que estou a ponto de narrar, em detalhes adequados conforme as minhas lembranças. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.